Bom dia, paz do Senhor. Amém? É um prazer, é uma alegria ter a disposição de estar na casa do Senhor. Nós precisamos disso. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e tem nos trazido até aqui. Temos atendido ao seu chamado. Sejam bem-vindos todos os irmãos, inclusive os que estão nos acompanhando na live, seja no momento ou posteriormente. Amém? Vamos começar a nossa reunião com o Salmo 150. Diz assim o texto sagrado. Aleluia. Louve a Deus no seu santuário, louve-no a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza, louve-no ao som da trombeta, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumento de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigada, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua imensa misericórdia. Te agradecemos pelo teu chamado, pela disposição de estar na tua casa, pela compreensão de que precisamos nos alimentar de ti. Muito obrigada, Jesus, por este momento. Recebe-nos na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, pela tua infinita misericórdia. Sê conosco, nos ensina esta manhã. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, bom dia. Amém. Vamos adorar o Senhor com alegria. Contigo, com Ele queremos estar louvando em sua presença. Amém. Vamos aproveitar esse momento. Meu coração te entreguei, pois este
quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, Senhor. Com o Senhor queremos estar para sempre. Esse é o propósito de habitar com o Senhor, estar em sua presença todos os dias. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito. Amém. Um instantinho enquanto está vivo aqui. todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, Falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. nosso mundo, nosso mundo. Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso
morte venceu. Ó Deus, que possamos ser agentes, Senhor, do Teu reino, levando a salvação, levando o mundo a ouvir a Tua voz, a estar diante de Ti, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Faz-nos em Cristo, Senhor, ser mais que vencedores, Senhor. Ser, Senhor, agentes do Teu reino, Senhor. Aleluia. Veio ao mundo. Veio ao mundo pra vida assim. Pagou o preço
Nossas vidas, Senhor. Cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado por ter nos trazido até aqui, Deus, para te louvarmos, para reconhecer como somos pequenos, para celebrar que o Senhor veio ao mundo, Senhor, para nos salvar. Não há palavras para expressar, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Vamos, neste momento, recolher nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. É um prazer, é uma alegria estar na casa do Senhor, contribuir com o seu reino, compreender que tudo que temos é do Senhor. Estamos apenas cedendo uma pequena parte. Amém? Vamos consagrar com uma oração. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã, dia de ti. Obrigado, Senhor, obrigado por cada um que está aqui nesta manhã. Que tu possa abençoar, que tu possa crescer mais e mais na vida de cada um, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Pedimos também que tu abençoe os dizimistas e os ofertantes do teu reino. Que tu possa abençoar a pessoa que comanda esse dinheiro e que ele seja investido em prol do teu reino, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Amém. Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Amém. Vamos orar, irmãos, pelos pequeninos. Senhor, muito obrigada pela vida de cada uma dessas crianças. Continua abençoando, toma nas tuas mãos, guarda do mal, ensina os teus caminhos. Abençoa as famílias, de modo que elas sejam criadas no temor do Senhor. Abençoa a igreja, o ministério infantil, nos capacita e nos ajuda a ser um auxílio para essas crianças. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no teu nome. Amém. Podem ir. Nós temos reuniões na igreja às terças, quintas e domingo. Terça e quinta, a nossa reunião é às 19h30. Terça, nosso culto de oração. Quinta, nossa escola bíblica. Domingo, culto de celebração. Esse aqui começa às 9h da manhã. Somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos proporcionado essa oportunidade de estar na sua casa e cultuá-lo livremente. Amém, queridos? Hoje nós vamos começar mais um livro, né, Batista? Tá ok? Vamos começar o livro de Sofonias. O Batista teve uma semana pesada de trabalho, mas ele rompeu as barreiras e conseguiu, né? Vamos ver aquilo que o Senhor colocou no seu coração e vamos dar início a mais essa série, né? Na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe de tal forma que venhamos a ter grandes aprendizados na sua presença. Amém? Batista, fique à vontade. O Batista é presbítero na nossa igreja, para quem não conhece, e tem nos abençoado aqui. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nessa manhã para adorar, para louvar, cumprir o salmo que foi lido na presença de Deus. E um privilégio também de estarmos reunidos para a meditação da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos têm a sua meditação diária, o seu devocional. E nós separamos aqui esse tempo para a gente, juntos, lermos a palavra de Deus e meditarmos. Como já foi dito aí, nosso livro que a gente vai trabalhar esses dias será o livro de Sofonias. E eu queria fazer a leitura de um versículo aqui. E com os irmãos nós vamos fazer uma viagem na história de Israel até a época do profeta. Então eu queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 35. 2 Crônicas, capítulo 35. Nós vamos ler um versículo e em seguida nós estaremos fazendo aqui algumas considerações históricas com vocês, que é importante para a gente compreender
o período desse profeta, desse homem de Deus. E à medida que nós estivermos analisando o que ele proferiu, nós conseguiremos extrair lições e entender a profecia, e como nós temos feito aqui, e nós vamos seguir a mesma caminhada, os mesmos passos. Eu creio que os irmãos vão compreender, o livro não será desconhecido mais de tanta gente. Nós, por exemplo, esses livros às vezes são deixados para uma ocasião só de leitura ou de estudo bíblico, e nós estamos aqui trazendo para a igreja de uma maneira que todos possam ter acesso e fazer sua leitura depois. São apenas 3 capítulos, é um livro pequeno, e nós estaremos fazendo menção aqui do que ele profetizou. O período de profecia dele também é extenso, parecido com o de Miqueias, tá certo? E o livro é a metade, praticamente a metade do livro de Miqueias, certo? Enquanto o livro de Miqueias tinha 7 capítulos, esse não tem nem 3,5, são apenas 3 capítulos aí. Vamos ficar de pé e fazer a leitura deste versículo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo esse versículo. E a gente vai estar novamente trabalhando aí os textos em seguida. Como eu comecei o livro de Miqueias no livro de Jeremias, os irmãos estão lembrados, eu quero começar hoje com uma menção de Jeremias, tá certo? Então você vai acompanhar o versículo de número 25, do capítulo 35 de 2 Crônicas, que diz assim: Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias, até o dia de hoje, do escritor, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Logicamente não as lamentações de Jeremias, que é um livro posterior, mas essa é uma homenagem de Jeremias ao rei Josias, que morreu de forma precoce. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos para louvar o Teu nome, Senhor, e Te agradecer. Queremos meditar na Tua palavra e rogamos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo para nós e os irmãos que estão nos acompanhando também, e os que verão depois e meditarão, Senhor, na Tua palavra. Que todos possamos extrair lições e termos um aprendizado bíblico saudável. Nós precisamos de Ti, Senhor, para uma boa compreensão do que o Senhor realmente quer nos informar, quer nos dizer, quer nos instruir, quer nos ensinar, e que a Tua palavra venha estar, Senhor, presente em nossa memória, na nossa vida, para que possamos colocar em prática e perceber o agir do Senhor, nos santificando, nos preparando, sempre para o grande dia. Então nos abençoa, Pai, nesses dias que estaremos meditando nesse livro, e que o Senhor esteja com cada um, Senhor, abençoando as famílias, abençoando esta comunidade, abençoando a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós estaremos andando aqui em 2 livros, 2 Reis e 2 Crônicas, para a gente situar o período desse profeta que nós estaremos estudando, profeta Sofonias, certo? Algumas considerações, irmãos, eu não estarei fazendo aqui, porque eu vejo que não se torna necessário para aquilo que a gente quer repassar para os irmãos, mas vocês fiquem livres para fazer pesquisas mais aprofundadas, tá certo? A nossa intenção aqui é ler o livro, estudar o livro, tirar as lições necessárias e considerando sempre que tem mais, né? Sempre tem mais. Os comentadores são muitos e vocês vão ver muitos comentários
Possivelmente, quando ouvir uma mensagem agora no livro de Sofonias, vocês estarão agregando ainda mais informações. A nossa caminhada vai ser textual e expositiva do livro. Nós evitaremos aqui as aplicações que às vezes alguns pregadores fazem. Nós vamos permitir que o livro nos apresente aplicações já na leitura. À medida que nós lemos, a gente já pode extrair as lições e aplicar na nossa vida no dia a dia. E quero lembrar vocês que o Sofonias começou a pregar jovem, como a maioria dos profetas. Eles começaram o ministério jovem, apesar de a palavra profeta às vezes carregar a ideia de uma pessoa velha, barbuda, com aquela vestimenta rústica. Não é bem o caso, apesar de o pessoal associar o profeta como sendo um personagem dessa maneira. É como se fizessem uma caricatura. E da maneira moderna como nós vivemos, se vocês assistirem alguma programação em que há algum vidente, geralmente é uma pessoa desse porte, né? Nós não estaremos pensando dessa maneira. Gostaria de chamar os irmãos a pensar na pessoa de maneira comum, de maneira natural, assim como o rei Josias, que vai começar a reinar bem cedo. E já com quase chegando aos 21 anos, ele vai promover uma reforma como o seu ancestral Ezequias. Nós temos aí 2 reis que não foram bons no período que a gente está estudando, que é o rei Manassés, filho de Ezequias, e o seu filho Amon, que vai morrer precocemente por causa de uma conspiração. E nós teremos Josias assumindo o cargo já ainda jovem, bem criança ainda. Depois é que ele vai amadurecendo. E quando ele chega numa idade aí ele está saindo da juventude, da adolescência para a juventude, a gente vai ver ele promovendo uma outra reforma em Judá. E essa reforma vai trazer resultados positivos, mas não duradouros, como também foi o tempo de Ezequias. Os irmãos sabem que Israel é obstinado, tá certo? A volta à idolatria parece uma coisa muito impregnada na nação de Israel naquela época, e nós precisamos aí fazer algumas ponderações aí que os irmãos estejam analisando. Amém? Vamos recuar no tempo, e eu quero convocar vocês a abrir o livro de 2 Reis. Nós vamos fazer aqui algumas leituras, e eu vou estar fazendo pausas na leitura, irmãos, para que não seja a leitura dos capítulos todos, mas vocês são convidados a fazer isso em casa. Eu já começo a colocar a tarefa de casa, né? Porque expressões, como a gente viu no livro de Miqueias, a linguagem profética misturada com a linguagem poética, a gente viu isso. A gente sabe que tem isso nos escritos judaicos. O costume da época, não apenas dos judeus, viu? Mas da região de Canaã, e todos os vizinhos ali próximos. Do lado sul, Egito; do lado norte, a Síria, Babilônia; e do lado leste, que vai mais para a questão da Mesopotâmia, hoje mais conhecido como Arábia Saudita. E Transjordânia, assim que atravessa o Jordão, nós temos Amon e Moabe sendo mencionado aí no livro de Sofonias. Tá certo? Então nós vamos para 2 Reis capítulo 21. 2 Reis capítulo 21. Temos que ter tudo isso em mente, porque nos ajuda a compreender, além das expressões do profeta, o período, o que está acontecendo em Israel. A gente já está sabendo, e eu quero dizer para os irmãos que é uma sequência daquilo que estávamos lendo em Miqueias. A Assíria, lá na época de Miqueias, estava no seu apogeu. No livro de Sofonia vai ter um declínio. Eu deixei uma pincelada numa visita dos babilônios em Jerusalém na época de Ezequias, porque vai se tornar uma amizade forte aqui na época de Josias, uma espécie de apoio, de parceria com a Babilônia. E isso por conta da Assíria que circundava Jerusalém, Judá, os irmãos já sabem. Só que isso também vai prejudicar o próprio rei Josias, porque ele vai morrer de uma maneira precoce. A gente vai ver isso aí no texto. 2 Reis 21.
nós temos aí o finalzinho do capítulo. Só para os irmãos entenderem o processo que está acontecendo na profecia de Sofonias, que ela vai acontecer um pouquinho antes do surgimento do Josias. É como o Sofonias fosse um pouco mais velho do que o Josias. Ele estará percebendo o que está acontecendo em Judá um pouquinho antes, embora alguns comentadores vão colocar a data do livro posterior, e eu não quero fazer aqui debate sobre isso. Eu quero apenas seguir o curso histórico aqui com os irmãos, mas a gente fica livre para perceber. Se ele está tratando os pecados de Judá com relação ao mau comportamento do Manassés e o seu filho Amon, ou se ele tem em mente as iniquidades que perduram apesar da reforma religiosa de Josias, tá certo? Então não se preocupem com relação à posição das profecias dele e do livro, mas é importante a gente saber o percurso histórico, o que está acontecendo. Morreu Ezequias, Miqueias saiu de cena, pelo menos a gente não tem menção de como ele desaparece, né? Há esses enigmas, os irmãos quiserem aprofundar a pesquisa, podem fazer, mas sabemos que o período que começa após a morte de Ezequias, nós temos no capítulo 21 e nós temos também lá em Crônicas, que é o surgimento de Manassés. No versículo 1 do 21, já a gente vai para o final, porque no final começa a história de Josias. Nós temos que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos, guarde isso, 55 anos, ele reinou em Jerusalém e fez o que era mal, versículo 2, aos olhos do Senhor. Aí volte aqui para mim. Na época de Ezequias, a reforma aconteceu por quê? Porque o seu pai Acaz trouxe os cultos da Assíria para Jerusalém. A idolatria que estava em Samaria adentrou Judá. E aí houve toda aquela profecia de Miqueias e os demais contemporâneos, Amós, Oséias e Isaías. Interessante que é um quarteto novamente. Na época de Sofonias, nós teremos Naum, Sofonias, Jeremias e o profeta Abacuque. Certo? Nós temos esses personagens aí, esses profetas aí fazendo esse quarteto também nesse período. Tá certo? Já a gente vai ver aqui as datas aqui aproximadas, não tive aqui como saber a data exata de cada profeta, mas a gente tem uma sequência aqui para saber quem aparece primeiro na história, certo? Dependendo da posição de cada intérprete aí, eu vou seguir uma sequência aqui bem coletada dessas informações. Então o Manassés começa, irmãos, a resgatar, vou chamar aqui de resgatar, embora não seja uma palavra muito adequada, os cultos pagãos que o Ezequias tinha eliminado. Então ele traz de volta o que seu avô fazia para Jerusalém. E essa triste realidade em Israel gerou novamente uma desobediência que já algumas injustiças já aconteciam e não desapareceu. Agora a idolatria começa a ser acentuada novamente. E aí ele vai promover, inclusive, irmãos, um sacrifício que Deus já tinha proibido lá na entrada de Israel na terra de Canaã, que era sacrifício de crianças ao deus Moloque, que era um deus cananeu, que eles colocavam suas crianças vivas dentro de fornalhas de fogo, queimavam crianças vivas. Isso é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Deus repreendeu a nação de Israel antes mesmo deles chegarem lá. E esses alertas não serviam para alguns reis de Israel. Interessante, os reis de Israel, o rei Manassés vai fazer isso com seus filhos. É nesse período que alguns sugerem o surgimento do profeta Sofonias, porque o nome dele diz assim, olha, o Senhor protege. Seria um significado para o nome de Sofonias. É como se fosse um livramento de Deus para aquela criança, naquele período tão turbulento já do rei Manassés. Tá certo? Então nós temos aí, possivelmente, o nascimento de Sofonias nesse período final do rei Acabe. Tá certo? Então é por isso que ele seria um pouco mais velho do que o Josias. Porque o Amon, eu vou avançar aqui no capítulo 21,
para a gente chegar mais perto do final, onde começa a falar do Josias. Quando você chega bem aí, no versículo 23 do capítulo 21, nós já temos a história de Amon. Na verdade, começa aí no versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Por que só 2 anos? Aqui no texto vai dizer por que é. Versículo 20: fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e servindo aos ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles, adorava, né? Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram, o rei em sua casa. O povo, porém, vendo essa barbárie acontecer, feriu todos os que tinham feito essa conspiração, também mataram. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Veja que ele é colocado para reinar por conta desse acontecimento com o pai dele, Amon. Quanto aos mais atos de Amon, nós temos na literatura hebraica, nas crônicas dos reis de Judá. E o sepultaram, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui começa a história do Josias. Quando chega no capítulo 22, nós temos aí a informação de que ele tinha 8 anos de idade nessa época. Amém? Os irmãos estão se situando aí? Por que isso vai ser importante? Porque é nessa transição que o Sofonias aparece. Amém? Ok? Se a gente compreender essa situação, essa mudança aqui, ó, do rei Manassés, com todas essas situações de idolatria e tudo que desdobra na idolatria. Prostituição, porque vai ter sacerdotisas e sacerdotes misturados aí, na prática cananeia. E nós temos vários ídolos sendo implantados novamente, inclusive no templo. Josias vai promover uma reforma no templo novamente, irmão, porque toda vez que eles faziam isso, o templo era praticamente saqueado. A casa do Senhor sofria aquelas mudanças. Quebra isso, coloca aqui, bota aquele altar. Então tinha aquela mudança toda interna no templo. E Josias vai promover novamente uma reforma no templo. Nessa reforma do templo, eles encontrarão o livro de Deuteronômio. Nesse momento, o livro da lei será achado, encontrado. Não é que está perdido assim. É que está lá sem ser utilizado. Olha como já temos uma aplicação aqui. O livro da lei estava esquecido. Eles não estavam utilizando a lei, que era a forma de instrução. E olha uma lição para nós. Quantos de nós que temos Bíblia à vontade, 1 ou 2 ou 3 ou mais, em casa, e nós não a lemos? Nós deixamos para uma outra ocasião, para depois. Os nossos afazeres realmente tiram nosso tempo. E eu sei disso. Estou trabalhando até à noite. Às vezes eu sei disso, irmãos. Eu sei o que é ter tempo. A irmã Janisa, a pastora nossa aqui, disse um dia desse aí, não sei se vocês estão lembrados, para que a gente venha fazer uma organização do nosso tempo. Os hábitos que circundam o nosso dia a dia. Como é que eu vou fazer uma programação do meu tempo devocional? Eu tenho o meu tempo devocional, apesar de estar trabalhando o dia todo, inclusive adentrando às vezes à noite. Mas não existe uma regra, tal horário a igreja estabelece. Você precisa fazer isso em casa. Qual é o seu melhor horário para o devocional? Para mim é 5 da manhã. 5h15 eu vou trabalhar às 7 horas. Começar o trabalho, mas eu tenho que chegar lá antes. Então, eu acordo mais cedo para fazer o devocional. Porque eu sei que lá eu só vou ter um período de intervalo no almoço. Inclusive, eu estava lendo informações sobre o que eu estou falando aqui, lá na hora do almoço. E quando chegava em casa, claro, chega cansado. Geralmente dá vontade de dormir, de descansar. Mas eu ainda dava umas leiturazinhas ali nos textos, fazendo apanhados ali de informações. O livro foi encontrado na reforma de Josias, irmãos, e isso causou um novo impacto em Israel naquela geração.
Tá certo? E então a história de Josias, ele começa aí no capítulo 22 de 2 Reis. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Essa expressão aqui se tornou até uma linguagem na hora da oração, quando uma pessoa se converte, né? Senhor, protege o teu servo e não deixa ele se apartar nem para a direita, nem para a esquerda. Acho que vocês já viram isso em oração, quando a pessoa aceita Jesus, né? Realmente, se fosse assim, o cumprimento seria muito bom, né? Não tinha desviado na igreja, né? Não tinha afastado. Hoje tem um monte de gente fora do convívio de congregação. Se apartou para a direita e se apartou para a esquerda, né? Muita gente. Misericórdia aí de Deus na vida desses irmãos. E versículo 3 diz o seguinte, ó: sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão, eu não sei se a expressão seria Safã, porque a letra hebraica aqui possivelmente é um Shin, e ele tem som de CH e som de S. Vou ler Safã. Filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote daquela época, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta ajuntaram do povo, que é as ofertas, né, as coletas, e que o deem na mão dos que têm cargo na obra. Olha a reforma acontecendo. E estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Os irmãos já percebem o que está acontecendo? Vai acontecer uma reforma. 18 anos, a gente já tem essa informação aí do Josias. E essa reforma começa, e o versículo 7 diz: porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregava nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha a transparência aí em pauta. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei. Olha, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. O primeiro a ler foi o enviado do rei. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, é o relatório, e entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Dado o relatório, versículo 10, também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Irmãos, aqui nós temos um jovem, escutem isso, um jovem escutando a palavra. Ele vai ouvir o que esse rapaz vai dizer para ele. É um jovem que está ouvindo a palavra de Deus aqui, tá certo? E essa leitura vai impactar a vida do rei, já na sua juventude. O rei será impactado com a mensagem. Nós não temos aqui uma pregação de motivação como nos dias de hoje. Nós temos uma simples leitura da palavra de Deus. E eu creio que isso também nos serve de lição, porque para impactar a mente dos homens modernos, das mulheres modernas, dos jovens modernos, é preciso entretenimento agregado à leitura ou à apresentação da palavra de Deus. Na Bíblia não funciona dessa maneira. Nós temos uma simples leitura, mas um ouvido atento à voz do Senhor. Isso faz diferença. É isso que faz a diferença na leitura bíblica e no acompanhamento do texto sagrado. É quando estamos ouvindo de bom grado. A palavra de Deus, ela não é antiga, como alguns às vezes querem dizer, e precisa de reparos. Pelo amor de Deus, isso é uma heresia. A palavra de Deus precisa ser lida, e a igreja, no nosso caso, precisa estar sempre atenta ao que está sendo dito na palavra de Deus.
Se vocês lerem, por exemplo, as cartas de Paulo, nós ficamos aqui fazendo exposições e dando explicações e detalhes por conta da época e algumas coisas do texto. Mas Paulo diz assim, olha, quando vocês pegarem essa carta, leiam na igreja. Leiam na igreja. Era ler, irmãos. Mas esse desapego da Bíblia, como nós temos visto nas gerações, esse não ter prazer na leitura bíblica para o povo de Deus, inclui Israel e a igreja, faz com que a gente tenha que ficar explicando e dizendo, esclarecendo, porque a leitura ela se torna estranha. Eu não estou lendo o livro de Sofonias logo, porque vai começar com um juízo imediato. Já começa com um juízo, então você já vê uma mensagem de julgamento logo no início do livro. Cadê a mensagem de esperança que todo mundo quer? Que só vai acontecer mais adiante. Então, eu apenas situando os irmãos na história, para que a gente, quando fizer a leitura, vai entender por que que o juízo acontece. É por isso que o profeta começou dessa maneira. Ele já está vendo os acontecimentos idolátricos em Israel. Amém? Eu não estou indo para o livro. Eu não quero começar hoje o livro. Porque o nosso tempo não dá não. Eu quero situar os irmãos, para quando vocês lerem um livro logo no capítulo de Juízo, logo no capítulo 1, Miqueias foi lá no 6. Ele dá uma pincelada no 1 e vai esclarecendo por quê. Lá no 6 chega o tribunal. No Miqueias. Aqui não, o Sofonias já no 1º capítulo. Logicamente que os irmãos percebem que o Sofonias ele está presente nos acontecimentos reais. Quando nós formos ler a genealogia, e a mais longa para um profeta registrado no Antigo Testamento, vai remontar ao profeta Ezequias. Então, essas informações são importantes para nós, para a gente entender o conteúdo que nós estaremos explorando. Amém? Para por aqui? Claro que não, irmãos. Eu quero ler mais. Eu quero ler mais para colocar os irmãos dentro desse momento histórico. Por que que é importante? Porque a Assíria vai sair de cena. E vai ter uma transição entre o rei Manassés e o rei Josias. Vai ter uma transição de dinastia lá no Egito. Vai sair da 26ª dinastia para a 25ª. Deixa eu ver se é a 25ª. Lá no Egito. Importante os movimentos que estão acontecendo no Egito em relação a Israel, para você compreender profecias mais adiante. A 26ª dinastia está começando, e a 25ª dinastia, que é um pouquinho anterior, está se acabando, no período do Manassés para o Josias. O rei Amon, os irmãos viram, foi só 2 anos que ele reinou, porque teve a conspiração. Então o período é muito curto aí. Essa transição dessa dinastia no Egito vai impactar a vida do Josias. E vai ter uma guerra, conhecida como uma guerra em Carquemis. Meus irmãos, eu vou já dizer o que foi que aconteceu lá em Carquemis, que é lá na região de Arã, lá pertinho do rio Eufrates. Isso influencia, vai dar um pano de fundo aqui para nós compreendermos quando será mencionado as nações. As nações vão começando a ser mencionadas à medida que a história está acontecendo aí. O rei da Babilônia, ou os reis da Babilônia que são caldeus, que é o império neobabilônico, está começando a crescer à medida que o império assírio está diminuindo. E essa dinastia de faraós que começa lá no Egito vai apoiar a Assíria. Interessante que mais atrás os irmãos viram que a Assíria invadiu o Egito. Olha como essa mistura, essa movimentação de nações, por que é bom ter na mente dos irmãos? Porque mais adiante nós estamos caminhando, irmão, para uma escatologia da chegada do Messias. E eu quero que os irmãos sempre tenham em mente esse povo que circunda aquela região. Tá certo? Muito atento a isso aí. Eu não estou dando muito datas aqui, mas se vocês querem saber aí essa mudança de dinastia, a 25ª dinastia, ela foi uma dinastia comandada por faraós negros. Vindo lá do Sudão, eles invadiram e fizeram ali
eles se consideraram os faraós legítimos na época. Eram faraós negros, certo? Você vai ver isso aí na história, que se deu na época de 716 a 663 a.C. Terminando essa dinastia aí, que é a 25ª, começa a 26ª, porque os egípcios mais da região do Egito mesmo tomaram novamente as terras, e aí começa em 672 a 525. É nesse período que o Josias está vivendo, é nesse período que o Sofonias vai profetizar. Então o faraó Neco, vocês vão ver isso aí lá no texto, ele vai ser mencionado, e é ele que vai ocasionar na sua empreitada rumo à Síria, para apoiar a Síria, vai ter uma guerra contra Josias. Josias vai tomar uma decisão precipitada e vai morrer nessa guerra como o rei Acabe. Ele se disfarça, vai para a guerra e vai ser atingido. Mas eu ainda não estou aqui tratando da vida dele e dessas reformas aqui. Amém? Meu Deus, me ajuda aqui no horário, tá certo aqui, Bruno? Pronto. Eu vou ficar de olho aqui no relógio. Isso aí é importante, viu? É um pouquinho de história, irmãos. É um pouquinho de história. Mas é preciso. É preciso, porque vocês vão querer compreender a mensagem do profeta. Se vocês querem compreender a mensagem do profeta, preciso saber o que estava acontecendo naquela época. Não pensem em profecia como aquele negócio. O pessoal às vezes pensa que a profecia era assim: o profeta vem, dá um recado e vai-se embora. Existiam profecias, e existem na Bíblia profecias desse porte. O profeta dá uma mensagem e pronto. Tem profeta na Bíblia que nós nem sabemos o nome. Ele dá a profecia, entra em cena e sai de cena. Nós não temos muitas informações sobre ele, nem o nome. Mas a profecia, como nós estamos tratando, e o livro que nós estamos explorando, são personagens que estão acompanhando a história, são participativos, não apenas literários. Eles são participativos. O Sofonias estava lá, irmãos, ele é presente, tá certo? Ele está lá e sofre com o povo o que está ocorrendo. Logicamente que a sua mensagem parece dura, porque é uma mensagem de juízo que deveria acontecer. E a expressão, o dia do Senhor, vai ser muito presente nesse livro. E o dia do Senhor, pelo que a gente vai ver aqui, é uma coisa breve. Acontece imediatamente. Só que, como a gente já viu, esse dia do Senhor, ele é tão breve e tão distante, dependendo do contexto que a gente está analisando. Então, o dia do Senhor, ele começa nesse período profético e vai se estendendo até a chegada de Jesus e até a volta de Jesus, para a nossa compreensão de igreja. Israel não vê dessa maneira porque não o aceitou. Mas nós vemos a vinda, primeiro advento e o segundo advento, já no Novo Testamento. Nós temos já essa compreensão aí. Tá certo? Quando nós continuamos lendo e chegamos no versículo 12, o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Alcão, filho de Safã, e Aquibó, filho de Micaías, que é o mesmo nome do Miqueias, viu? E Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tequivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. Os irmãos sabem que a Jerusalém é dividida. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Aí tem a profecia da profetisa Ulda aqui, mostrando que o juízo de Deus, ele vai acontecer.
Vocês depois leem a profecia. O juízo de Deus, irmãos, vai acontecer. Mas Deus vai postergar o juízo por conta do Josias. Vai dizer aqui que por causa do Josias, o juízo não acontece imediatamente. Interessante como Deus está trabalhando. Controle de Deus nessa história. Deus tem um controle aí. A Babilônia está se formando, mas não invade Judá nos dias de Josias. Vai mais adiante. Só que nos dias de Josias surge um outro profeta, Jeremias. Enquanto o Sofonias já estava em cena, vai surgir o profeta Jeremias. Juntamente com o profeta Sofonias, nós temos o profeta Naum, que vai profetizar a queda de Nínive, da capital assíria, por isso eles vão mudar de lugar. Eles estão em Nínive, vai ter uma destruição em Nínive e eles vão mudar a capital da Assíria. Essa invasão babilônica, irmãos, juntamente com os citas e os elamitas e alguns medos persas naquela região, empurrarão a Assíria na sua região ali do Eufrate para diante. Eles vão avançar para lá. É nessa hora que o rei do faraó, o faraó Neco, vem com os exércitos para apoiar a Síria. Veja que Israel está bem ali no meio. Josias, que apoiava a Babilônia, vai entrar nessa guerra sem necessidade. E aí é uma decisão precipitada do rei. Apesar dele ter essa reforma religiosa, um homem de Deus, e por isso ele vai ser muito... o velório, né? Vai durar muito tempo, e Jeremias vai fazer essa lamentação sobre a morte de Josias, porque ele era querido pelo povo, diferente de Manassés. Olha, essas coisas aí, irmãos, ajudam-nos a compreender o comportamento de Deus em relação ao povo. Deus postergou o juízo em relação ao povo por conta do Josias e a reforma que ele promoveu. Enquanto que Deus severamente aparece quando um rei mau governa, o povo padece. Olha só isso. Enquanto que nós estamos vivendo uma vida regular, espiritualmente, ótima, boa, eu diria, em alinhamento com a palavra de Deus, tudo vai bem. E não é só para alguns membros, é todos nós. Amém? Amém, irmãos? Todos nós. Então o desafio meu é rumo à santidade, arrependimento, buscar a Deus, o devocional. Essa aplicação é muito simples. Se tudo vai bem, as coisas vão fluir. Certo? Se não está bem, nós precisamos fazer análises pessoais e congregacional. Eu sempre faço isso. Tá certo? Eu sempre me julgo, né? Eu não julgo os irmãos, mas eu sempre me julgo. E eu procuro, diante de Deus, saber como é que eu estou. Porque geralmente o pessoal diz assim, olha, como é que Deus me agrada, né? Me agrada com bênçãos, com a visita do Espírito Santo e tudo mais, né? Mas na Bíblia, se nós temos achado graça aos olhos do Senhor, é nós. Como é que Deus nos vê? É como Jó? É como Uda? Que tem uma palavra de Deus na hora que é procurada? Certo? Então, essa dica dos acontecimentos de Israel vai nortear a nossa conduta e a nossa vida espiritual como igreja. Pode ter certeza disso. Tem implicações aí. Princípios são falados aqui. Quando nós chegamos no capítulo, eu estou saltando aqui, mas os irmãos podem ficar à vontade para ler, vai do capítulo 21, finalzinho aí, até o capítulo 23, a história do Josias aqui no livro de 2 Reis. Mas a gente vai ver umas pinceladas aqui em Crônicas. Quando chega no capítulo 21, tinha Manassés 12 anos, estou no 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Isso sempre acontece em Jerusalém, é só prestar atenção no povo de Israel. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, palavra aliança muito importante aqui, que se achou na casa do Senhor.
O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, que são os votos que eles sempre fazem, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Então começa primeiro um arrependimento, o ouvir da palavra, e o desdobramento são coisas práticas. Se nós obedeceremos somente ao Senhor, como disse Elias em uma ocasião anterior, quem vocês querem servir? A Deus ou a Baal? Isso é antigo, irmãos, em Israel. O Josias está fazendo a mesma coisa, todo mundo se comprometeu com o Senhor. Fizeram um voto de fidelidade. Então é o seguinte, vamos derrubar tudo que está aí na idolatria de Israel. E aí começa pela casa, e depois vai para os montes, até chegar nas casas das pessoas. Vai tirando, limpando tudo, derrubando os altares, que o Manassés tinha promovido novamente igual a Acais. Os irmãos estão percebendo esse movimento, essa movimentação do rei. Isso é importante para entender a mensagem do profeta que estava nos dias de Josias. Vamos ler o versículo 1 de Sofonias, mas fica só aí, viu? Olha como já dá para a gente entender o livro. Eu estou pensando aqui que vai ser bem ligeirinho esse livro, mas não sei. Geralmente os profetas têm surpresa para nós nos seus livros, né? Vá lá no livro de Sofonias aí, por favor. Você está lá no Naum, é por aí. Abacuque, Sofonias. Todos encontraram? Olha aí como começa o livro do homem. Palavra do Senhor. Olha aí, irmãos. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. A expressão seria mais Cush. Filho de Gedalias ou Gedalias. No hebraico G não tem som de G, né? É G. Filho de Amarias, filho de Ezequias. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Quando veio a palavra do Senhor a ele, nesses dias aqui, então ele está saindo da transição do rei Manassés com o filho dele Amon, para o início do ministério dele, começando aí, e adentra no período dos dias de Josias. Porque o rei Josias ele foi um rei precoce, por conta da morte do pai. Ele entra em cena, e eu não quero ir atrás aqui de datas, por favor. Os irmãos podem fazer uma investigação melhor. Eu coloquei aqui uma data que eu encontrei, eu sei que a gente encontra sempre o comentário, um comentarista muda as datas, tá certo? O reinado de Josias, ele seria de 640 a 609, o irmão sabe que é decrescente, antes de Cristo. Nós estamos aí no século VI, do século VII para o VI, na verdade. Essa transição aí, lembra que o profeta Miqueias estava no século VIII. Então nós temos aí um período de 50 anos, que vai aparecendo até se cumprir os 100 anos na invasão babilônica para dar o cumprimento àquela profecia de Miqueias, seria 100 anos depois. Então nós temos esse momento aí da história, quando ele entra em cena. Como ele viveu, ele reinou 31 anos, se você fizer as contas, 609 a 640 dá realmente os 31. Se for os 640, essa data fixa, então dá 609 para cumprir os 31. Certo? E a reforma que ele começa seria no período de 631 até 621. Jerusalém, então, já estava usufruindo dos momentos da reforma de Josias, e vai acontecer essa movimentação externa, e ele entra em cena, e aí ele vai se dar mal, e é por isso que o Jeremias vai fazer aquela lamentação sobre ele, que a gente leu no início. Tá certo? Tudo isso está acontecendo,
Eu não vou aqui entrar em detalhe do livro do Miqueias, do Sofonias, perdão, ainda, porque eu quero voltar aqui para a nossa leitura que estamos fazendo de Reis, que é importante umas informações aqui para os irmãos. Mas vocês já viram aí o surgimento do profeta, quando é que ele entra em cena, quando ele começa o período. Se o nome dele está relacionado a essa proteção de Deus em relação ao governo cruel de Manassés, então a gente compreende que Deus estava preparando o Sofonias para um trabalho dentro de casa. Ele era da estirpe, ele era do meio, como Isaías, do meio real. Segundo esse procedimento, esse pensamento, ele é de Jerusalém. Ele é não apenas um habitante, ele surgiu mesmo por ali, nasceu nessa região mesmo de Jerusalém. E se a gente olhar o livro, a gente vai ver que ele conhece a geografia da cidade, ele tem conhecimento dos locais, como uma pessoa que viveu por ali mesmo, em todo o seu período de vida. E assim vai. Bom, quando eu chego aqui no capítulo 23, que nós estamos trabalhando aí o período do Josias, e eles fizeram isso aí, a reforma começando aí pela casa, aí começa, no versículo 5 em diante, a banir o culto sacerdotal pagão, incluindo pessoas que promoviam esse culto, os sacerdotes e as prostitutas que estavam lá trabalhando em prol desse movimento pagão que estava. E ele começa a mostrar aqui, no cronista de 2 Reis, os locais onde vai acontecendo a reforma. Vai descendo até o Cedron, versículo 6, vai descendo mais, fala da casa do Senhor, e as mulheres teciam casinhas, já estava até tendo aquele comércio, né, de fazer as casinhas para o ídolo do bosque. Os irmãos já foram em algum lugar em que a pessoa não só tem o ídolo, não, tem uma casinha, tem um ambiente assim apropriado, né, para o ídolo viver. Irmão, isso é antigo. Não é os artifícios novos dessa nossa geração, os modernos, que inventaram isso, não. Isso é antigo, mais antigo do que isso aqui. Só está relatando aqui o que estava acontecendo. Eles faziam isso. Existem muitas formas de idolatria e ídolos, como é que eles confeccionam e como é apresentado com todo cuidado. E isso sem valor nenhum. Paulo disse que atrás desses ídolos existem, na verdade, demônios. E aí é uma preocupação que temos que ter aí, de alertar o povo. Continuando, quando nós chegamos na triste notícia, versículo 9, mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom. Irmãos, isso aqui, dessa expressão vale dos filhos de Rinom, é que vai surgir a palavra Geena, ou lago de fogo. Para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Se vocês lerem lá o caso de Manassés, vai ver que ele fez isso com seus filhos. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a entrada da casa do Senhor perto da câmara Natã-Meleque, e o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre os terraços do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles sobre o ribeiro de Cedron. A reforma continua, e ele vai fazer isso, derrubando, destruindo, tudo isso, irmãos, e vai fazer menção dos exércitos dos céus. Eles adoravam os astros celestiais, as estrelas, que na religião pagã antiga vai surgir o moderno zodíaco que a gente conhece hoje. O que eles cultuavam antigamente como exército celestial, o povo hoje faz nas revistas de horóscopo. Os irmãos já viram isso, né? São lá de cima, é Áries, é não sei quem, é baseado nas estrelas. E aí eles fizeram esse culto pagão, né, ele está ainda atual, viu? Só que a linguagem moderna. Muita gente acha bonito o nome horóscopo, mas isso é idolatria.
E isso é contrário à palavra de Deus. Aqui vai ser sanado esse problema, ele vai ser também resolvido. Tá certo? Até os adivinhos. Pessoal que fica querendo adivinhar como é que vai ser o seu dia amanhã. Os irmãos já viram isso, né? Eu não fui muito de seguir essas coisas, mas em jornal a gente acaba lendo. Tem em jornais essas informações. Como é que vai ser seu dia? Depende do seu signo. Não é assim que funciona na Bíblia. Como é que vai ser seu dia? Eu vou dizer aqui, segundo a Bíblia, você terá um momento de tribulação no dia. E nem adianta querer correr. Você vai enfrentar um dia, a tribulação do dia. Não tem para onde correr, isso aí está na palavra. Você terá a tribulação do dia. Ore a Deus para você suportar. Mas vai ter. Nem adianta querer se esconder atrás da porta. A tribulação vai atrás de você. A porta emperra, não abre mais. Ou não fecha mais. A tribulação do dia, irmão, faz parte da didática de Deus. Isso é bom, por incrível que pareça. Jeremias vai dizer assim: foi-me bom ser afligido. Olha que coisa. Foi-me bom ser afligido. Qual é o crente que quer dizer isso hoje? Foi-me bom ser afligido para aprender alguma coisa. Todo mundo só quer aprender quando já está na peia, né? Quando já está no sufoco para chamar a Deus e clamar por socorro. Mas a tribulação diária já é colocada no próprio Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, irmãos, não é apenas alimento na mesa. Jesus disse que, na verdade, está mais circulando a palavra. Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra. E se é toda a palavra, a tribulação do dia está inclusa. Você terá um pão, tribulação, do dia. Pode ter certeza. Só que aí a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a dependência em Deus, a direção de Deus vai fazer com que a gente vença o dia mau. É o que Paulo vai nos dizer. Mas aí exige o quê? Vigilância, temperança, sobriedade, entendimento, meditação, coisa de crente. É isso aí, está na Bíblia, viu? Pode ler. É de Gênesis a Apocalipse. Essas informações estão tudo aí. Eu queria ler aqui a menção que eu fiz do faraó, do Egito, só para a gente compreender, infelizmente, o triste caso de Josias. No capítulo 23, quando nós chegamos aí, no versículo 31, tinha Joacás 23 anos, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não, não é aqui não, peraí. Não quero chegar aí agora não. Um pouquinho antes. A reforma está acontecendo. Quando nós chegamos aí no versículo 27, vou partir do 27. Disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei de Israel e rejeitarei esta cidade. Isso aí é o juízo de Deus que vai acontecer inevitavelmente, certo? De Israel, esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa que disse estará ali o meu nome. Ora, os mais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Aí olha a informação, nos seus dias, como foi que ele morreu? Olha, nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Esse contra o rei da Síria aí, na verdade, ele está em parceria contra a Babilônia, viu? Ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo, ele o matou em Meguido. Aqui essa informação é importante, porque vai ter desdobramento da batalha de Armagedon futura, mas tudo bem. Vamos mexer com isso agora. Eu queria falar sobre essa empreitada de... O que está acontecendo aí? Por que esse faraó entra na história? Irmãos, ele está vindo lá do Egito, pela região de Cefelá, rodeando lá o mar Mediterrâneo, para chegar lá na Síria, onde eles estão em Arã. E então eles se aliaram para combater contra a Babilônia, que já tinha destruído Nínive e está avançando. Certo? E aí esse faraó, ele não veio contra Israel, mas lembre, Josias tinha o apreço, tinha a parceria com a Babilônia. Ele não tinha a noção do que vem por aí, né? Não sabia tudo. E ele vai querer
impedir esse avanço egípcio, porque ele pensou que poderia ser prejudicado. A guerra não era deles. E o faraó vai até mandar um recado para ele. Que o Deus dele, alguns dizem que pode ser o Senhor mesmo, outros dizem que pode ser o Deus da guerra de cada país, disse para ele, olha, o seguinte, eu não tenho nada a ver com você, eu estou indo para ali fazer outro trabalho, é outra guerra. Essa guerra, a capital da Síria foi invadida, eu vou ler aqui um pouquinho de história aqui. Foi invadida pelos medos, citas e babilônios. Certo? Só que aí tem mais gente naquela região. Os elamitas entrarão nessa batalha aí mais adiante. E seus aliados, que são os seus aliados. Em 612, os assírios transferiram sua capital para Arã de Nínive, foi destruída. Lá o livro de Naum vai falar disso, que é contemporâneo de Sofonias. Lá se vão eles para Arã. Quando Arã foi capturada pela aliança de 609, que é esse período aqui, o remanescente do exército assírio juntaram-se em Carquemis, que é aquela região ali, uma cidade, um lugar. Uma cidade sob o domínio dos assírios, do rio Eufrates. É lá na cabecinha, já lá mais em cima. O Egito, um antigo vassalo da Síria, eles eram vassalos da Síria porque foram conquistados. Aliou-se ao rei assírio Assurbanipal II. Um meio estranho aqui. E marchou em 609, é esse período, em seu auxílio contra os babilônios. O exército egípcio do faraó Neco II, que é o segundo da dinastia, foi atrasado em Megido. Essa passagem que nós estamos lendo na Bíblia. Pelas forças do rei Josias de Judá. Josias foi morto e seu exército foi derrotado na batalha de Megido. Estou lendo história, viu? Mas eu li aqui na Bíblia. Os egípcios e assírios juntos cruzaram o rio Eufrates e sitiaram Arã, que eles não conseguiram retomar, que era a ideia dos assírios. Eles então se retiraram para o norte da Síria, no que é hoje o nordeste da Síria moderna, Damasco. A batalha de Carquemis foi travada por volta de 605 a.C. entre os exércitos do Egito, aliados aos remanescentes do exército do antigo Império Assírio, contra os exércitos da Babilônia, aliados medos, persas e citas. Neco foi o segundo rei da dinastia, que é a 26ª, chamada Saíta, ou Saíta, reinou de 610 a 595 a.C. Ele era filho e sucessor do Psamético, é esse nome mesmo, Psamético I, que foi o fundador dessa dinastia. Então, esse evento secular que rodeia Jerusalém, Israel, terá desdobramento na Babilônia, na invasão contra Judá, nos próximos reis, não Josias. Ok? Se encontraram aí? É nesse meio aí que nós estamos lendo o livro de Sofonias. Ok? Eu disse que teria umas informações históricas aqui, importante. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos já tinham lido essa história? Porque às vezes tem coisas históricas que não estão na Bíblia, mas é importante saber. Quer ver uma coisa? Todo mundo quer ler e entender o livro de Apocalipse. Mas lá é mencionada a Babilônia. E aí todo mundo quer achar uma Babilônia para que se encaixe naquela Babilônia lá. Aí tem gente que diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Irmãos, eu penso que se você fluir nos contextos históricos dos profetas, você fica melhor compreendendo qual Babilônia se encaixa ali. E não vai ficar inventando e nem aceitar quem inventou uma outra Babilônia. Mas aqui é mencionada ali. E as nações inimigas de Israel estão sempre ali. Sempre circulando Israel. É só prestar atenção aí na linguagem dos profetas. Certo? Esse relógio ali, parece que ele passa mais rápido quando eu estou aqui. Estou com a impressão que aquele ponteiro ali é mais ligeiro. Ou é Deus abreviando o tempo? O pessoal diz que Deus está encurtando os tempos, né? Vamos aqui rapidinho, uma apanhado geral. Ok? Não estou lendo crônicas, mas eu vou dizer aqui para vocês a leitura de casa.
capítulo, é a mesma história que eu li, só que com alguns detalhes importantes aí. Segundas Crônicas, e eu li Segundas Crônicas 25, 25, começa no capítulo 33 até o 35, 27. É a história do mesmo rei. Só que o cronista vai dizer alguns elementos. Por exemplo, em Reis você não tem a lamentação de Jeremias. Jeremias já está presente aqui. Mas em Crônicas você já encontra ele entrando em cena. Porque no livro dele vai dizer que ele profetizou nos dias de Josias. Certo? Um pouquinho depois a profecia dele surge do Sofonias. É como se o Sofonias fosse então mais velho que ele. Tá certo? Então nós falamos aí da época aí, geralmente o que você está vendo é a época do profeta, né? E a época dos reis de Josias, principalmente nós estamos destacando Josias, mas os irmãos tenham em mente o Manassés e o Amon, que é o pai dele, ele começa a reinar precocemente, e quem vai suceder ele, que vai depois ter a invasão babilônica, que nós teremos outro profeta nesse período. E nós não queremos tratar esse assunto aqui mais adiante. Falamos aí que as reformas religiosas aconteceram quando ele ainda era jovem, quando ouviu a mensagem da palavra de Deus. Os inimigos que vocês vão ver no livro, além do Egito, nós teremos aí Amon, Moabe e os famosos filisteus, com as cidades principais, Gate e outras mais aí, tá certo? Algumas cidades principais daquela região. E uma muito conhecida até os dias de hoje, que é Gaza. Tá certo? Que hoje, recentemente, nós tivemos aí uns ataques de Gaza contra Israel. Não de Gaza, assim, a cidade em si, mas os terroristas, né, como é mencionado. Nós vimos que o Jeová, que o nome de Sofonias significa Jeová esconde ou protege. Alguns associam isso ao período cruel de Manassés. Ele é contemporâneo de Naum, possivelmente a data, ele sendo mais uma idade mais próxima. Depois nós temos Abacuque e Jeremias. Então nós temos aí novamente um quarteto de profetas. E, no meu entendimento, eles conversaram entre si. Porque eles estavam profetizando nessa mesma região de Jerusalém. Nós vimos aí a situação da Síria, estava em decadência, pedindo auxílio ao Egito, que tinha uma mudança de dinastia lá em ocorrência, e ao mesmo tempo a ascensão da Babilônia, embora os medos que estão apoiando eles, derrubarão eles futuramente. Irmãos, olha só uma coisa irônica. A Assíria invadiu o Egito, e o Egito tinha raiva da Assíria. Eles queriam se livrar do vassalamento da Assíria. Mas o que acontece? Eles ficaram com mais medo agora da Babilônia. Porque já os babilônios vão querer também vir para cá. E vão. Com certeza. Então o que eles fazem? Se aliam aos seus antigos inimigos, a Assíria, para ver se derrota essa influência nova da Babilônia. E Judá está no meio da guerra, né? Teve uma hora que foi buscar auxílio à Assíria para combater a Síria. E agora está buscando auxílio à Babilônia para vencer a Assíria do Senaqueribe. E agora, mais à frente, a Babilônia vai invadir Judá. Esse momento de guerra, de movimentação de guerra, não faz vocês ir lá para Jesus e dizer: olha, Jesus disse que haverá guerras entre nações ali, rumores de guerra. Isso tudo, irmãos, está ali, ó. Vai sempre ter esses inimigos contra os inimigos. Porque quando nós lemos Deus protegendo Israel, esses inimigos, eles ficam contra eles mesmos. Eles se voltam um contra os outros. E na guerra do Armagedon vai ter um desbaratamento sensacional. Deus vai colocar os inimigos contra os inimigos. Não vai ser Israel que vai ter uma vitória ali. É o próprio Deus fazendo esse negócio. Colocando inimigo contra inimigo. É só vocês verem mais lá no tempo dos juízes, essas coisas também aconteciam. Essa movimentação de guerra aí são tão necessárias e Deus está no controle. Porque Deus, a expressão, olha, Deus é o general de guerra, é o Senhor dos exércitos. Não é só de Israel não, viu? Ele é Senhor de qualquer exército, na terra e no céu. Amém? Ele é Senhor dos exércitos. Não é só, porque nós sempre jogamos logo em Israel, porque fica mais cômodo dizer que Deus é do seu povo e tudo mais. Isso é verdade. Mas Deus é Senhor dos exércitos.
A Babilônia vai servir a Deus, a Assíria vai servir a Deus, o Egito vai servir a Deus, o anticristo vai servir a Deus. Por incrível que pareça, ele pensa que é um império dele, né? E nem é. Deus é quem está no controle dos impérios. E já disse Daniel, ele tira e bota quem ele quiser. E no livro de Provérbios, Salomão diz que Deus tem o coração do rei na mão e inclina para onde ele desejar. A mensagem que nós vamos perceber é sobre o dia do Senhor. Essa expressão vai ficando mais forte e com suas aplicações escatológicas. Tá certo? Tanto trazendo juízo como bênçãos. Tá bom? Não se preocupem não que tem mensagem de esperança. O Jeremias, que aparece na história, logo agora o versículo que a gente leu, que ele vai estar aí, nós estamos no 13, como já fosse 13 anos do reinado de Josias. Ele começa a sua profecia, o seu trabalho. O lamento sobre a morte dele, depois ele vai dar uma parada com o pessoal, porque ele fez uma lamentação de momento. O pessoal pegou isso e a associou ao culto, e estava se prolongando. Jeremias disse, tá bom pessoal, não chorem mais a morte do rei. Tá bom, o pessoal de Israel tem essa mania, né? Pega uma coisa e já quer fazer uma coisa religiosa, uma coisa espiritual. Não, peraí, é um momento, era uma lamentação por conta do prestígio do rei. Mas ele vai censurar isso no capítulo 22. Não chorem mais a morte do rei. Lá no livro de Zacarias, ele vai fazer uma alusão a esse episódio. Porque ele vai tratar da nova guerra do Meguido, né? Então nós temos Jeremias e Sofonias trabalhando bem próximos. Mas quem dá continuidade vai ser o Sofonias. E o Abacuque, ele entra aí dando aquela mensagem que já foi até tratada aqui em algumas passagens. Tá certo? Se você fosse aplicar na sua vida, eu não li aqui o desdobramento de toda a vida do Josias em relação a essa guerra. Porque ele não era para ter ido contra o faraó Neco. Mas a intimidade com Deus, irmãos, no caso aqui do rei, não garante uma vitória em decisões erradas. Eu sou crente, mas preciso tomar decisões certas. Decisões erradas traz derrota. Amém? Cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estou tomando decisões todos os dias. E eu fico sempre perguntando se minhas decisões diante de Deus estão corretas, estão de acordo, estão alinhadas com os pensamentos de Deus. Porque se você, por exemplo, um jovem vai decidir, ele quer se casar, é uma decisão e séria, e é para a vida toda, é para ser. Muitos jovens não pensam nisso e entram no casamento precocemente, sem orientação, muitas vezes sem um acompanhamento, e aí então, daqui a pouco surge o que nós estamos vendo como uma onda meio estranha na igreja, muitos divórcios. Isso é antibíblico e não é saudável para o comportamento da igreja no mundo. Estamos muito parecendo com o Fórum Humano. Um monte de crente indo para o cartório assinar divórcio. Misericórdia. Isso é lamentável, não é uma coisa saudável. Agora, logicamente, não estou dizendo aqui se a irmã, a mulher, por exemplo, está só apanhando do marido e vai ficar. Aí é uma coisa a ser conversado e tratado. Se tem solução. Mas a decisão tem que ser pensada. E isso não é só relacionado ao casamento. Isso é relacionado a todas as decisões. Trabalho, viagens, estudos e tudo mais. Temos que estar sempre ponderando essas nossas decisões diante de Deus. Não é só porque nós somos de Deus que vamos ter vitória em tudo. Até porque Deus vai dizer não em algumas decisões que tomaremos. E essas decisões que Deus disser não, é bom baixar a cabeça, fazer uma reflexão, e realmente não era bom não. Graças a Deus eu escapei. Quando escapa. O comportamento do rei, eu falei aqui, ele se estende ao povo. O comportamento do rei no livro de Deuteronômio, irmãos, é importante aí. Eu quero ler esse texto. É bem pequenininho, abra aí Deuteronômio 17, por favor. Olha as leis aí, ou a lei, né, relacionada a quem quer reinar em Israel. Em Israel, eu diria que essa orientação pode servir também para outras áreas do comportamento humano. Capítulo 17 de Deuteronômio, a partir do versículo 17. Acharam aí? Encontraram? Olha aí como é interessante isso aqui, ó. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem para
nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Olha essas coisas aí. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só. Para que se prolongue os seus dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Interessante que essa passagem aplicada ao rei se estende aos súditos. Amém? O reino de Deus envolve guerra. E compreenderam isso? O reino de Deus sempre está envolvendo guerras. Na igreja não é diferente. Eu orei para que acabasse aquela zoada. Vocês oraram? Eu orei. E eu disse: Deus, os teus filhos vão ouvir tua palavra. O reino de Deus, irmãos, envolve guerra. E nós precisamos ter esse discernimento. Em casa. Está acontecendo alguma coisa estranha entre nós lá em casa. Eu digo: Márcio, não está bom não. Esse ambiente não é o normal. Vamos orar. Estou gostando não. Tem que ter esse discernimento, né, irmãos? Nós estamos envolvidos em guerra. E Paulo, irmão, está quase chegando lá, vai tratar esse assunto com muito detalhe aí. Tá certo? Vamos vigiar e vamos orar. E qual é as lições que a gente tira nessas leituras diárias, irmãos? Se não é isso mesmo, colocar em prática. O mundo nos odeia, não quer a gente presente. A nossa vida incomoda, porque nós somos uma luz que irradia a glória de Deus. E o povo fica assim, ó. Porque as nossas obras são feitas em Deus e são as claras. As obras deles são feitas no escuro, nas trevas. E isso, nossa presença envergonha os pecadores. Pode ter certeza disso. Não é porque a gente é perfeito, é porque a santidade de Deus nos acompanha. Nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. É para ser assim. Amém? Vamos ficar de pé aí? Estou olhando para ali, eu acho que não estou muito errado não, né? Espero que vocês estejam preparados para o primeiro capítulo. É esse ambiente. Leiam o livro, irmão. São 3 capítulos. Leiam lá, leiam, por favor. Vocês vão ler, vocês já vão ver. É mesmo, está aqui. Oh, glória. É muito bom. É bênção. Está aí, irmãos. A palavra de Deus é saudável. É luz. É força. É direção no caminho. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua companhia. Nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós não somos apenas servos, porque a tua palavra diz que nós somos amigos de Deus. Obrigado, Senhor, por este privilégio. E nós queremos compartilhar essas verdades com outros irmãos, outras pessoas, que eles também venham descobrir a tua salvação, que eles venham perceber o teu chamado, que está constantemente sendo ecoado através da ministração da tua palavra, por todo esse mundo, através dos teus filhos e dos teus servos, Senhor. Abençoa a tua igreja, fortalece, nos dá sempre discernimento, para que possamos estar firmes, em pé,
caminhando, marchando, fazendo a tua vontade, andando em teus caminhos, observando a tua palavra, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre caminhando para o alvo. O alvo é Cristo, a glória do Senhor é que nós, ó Deus, almejamos. Nós queremos viver para a tua glória, para o teu louvor. Nos abençoa, nos ajuda a tomar decisões, ó Deus, alinhadas aos teus pensamentos. Abençoa teu povo, Senhor da graça e sabedoria, prudência, discernimento, Senhor. Muito obrigado por esse dia, obrigado pela reflexão da tua palavra. Continua a abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender, viver, praticar a tua palavra, Senhor. Que essa descoberta diária dos benefícios do Senhor, através da tua palavra, seja vivenciada pelo teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, nos dá uma semana de paz, de bênção, de direção, de vitória, e nos ensina, Senhor, a estar preparado para qualquer situação, Senhor. Que os de repente da vida venha encontrar em nós prudência e que nós possamos vencer as batalhas diárias, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Levante a sua mão, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo continue conosco, nos guie, não somente a nós, mas a toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.